Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Já Passei Educação. Eu sou a professora Natália Cardia, geralmente trabalho aqui com bibliografias de concurso e também com algumas legislações específicas, e hoje vim aqui para juntos nós realizarmos a leitura, a interpretação e a resolução de uma questão ligada ao projeto político-pedagógico por meio de uma obra da pesquisadora Ilma Passos Veiga, que é uma das grandes referências quando a gente fala de projeto político-pedagógico e é também uma obra que está sempre sendo colocada aí como bibliografia dos concursos mais atuais. Convido vocês para virem comigo para a gente responder juntos essa questão. Vamos lá? Bom, como muitas questões de concurso, né, essa questão traz para nós um trechinho dessa obra, que é o projeto político-pedagógico na escola, uma construção possível da Ilma Passos Veiga, e que diz assim: implica principalmente o repensar da estrutura de poder da escola, tendo em vista a sua socialização. Vamos lá, além de nós resolvermos a questão, eu já queria, como concurseira, né, na vida, eu sei o quanto a gente sofre. Nossa, eu faço concurso desde os 17 anos e não foi fácil. Então, tudo que vocês imaginam eu já passei, apesar das 32 aprovações, muita coisa aconteceu no caminho. Então, eu fui desenvolvendo algumas técnicas que me ajudariam a ir melhor nos concursos, e aí eu vou procurar compartilhar aqui, tá? Sempre que eu vier responder alguma questão, vou tentar trazer junto alguma das estratégias que eu tô utilizando. Então, vamos lá. A gente estava fazendo a leitura de um trecho da obra, certo? Então, a primeira coisa é a gente tentar olhar para isso e tentar identificar do que fala, né? Se é só um trecho, do que esse trecho está falando. E aí sim vale a pena a gente pensar na questão das palavras-chave, né? Das tão temidas e faladas palavras-chave. Mas se a gente pensar aqui, quando a gente começa a leitura desse trecho, já vai falar que implica no repensar da estrutura do poder da escola. Eu posso fazer isso que eu fiz aqui na prova. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona de forma visual, né? A visão é uma das questões que passa pelo cérebro. A gente, realmente, quando a gente está enxergando alguma coisa, não é diretamente com os olhos, né? A nossa percepção primeira é cerebral. E aí, todas as vezes que eu dou uma pista visual para o meu cérebro, eu ajudo e contribuo para que as sinapses aconteçam de forma mais rápida. Então, ou seja, que eu localize os conhecimentos que eu tenho a respeito desse assunto de forma mais rápida e objetiva. Isso faz com que a gestão de tempo no concurso seja mais efetiva, né? Diminui o seu tempo na leitura dessas questões e te faz também responder de forma mais assertiva. Então, vale muito a pena você ir fazendo, né, esses grifos nas palavras, nos conceitos chaves que te possibilitem responder melhor a questão. Então, vamos lá. Tendo em vista a sua socialização. A socialização do poder, então vejam que a gente não está falando só de socialização como interação, a gente está falando de socialização do poder. Propicia a prática da participação coletiva, que atenua o individualismo, da reciprocidade que elimina a exploração, da solidariedade que supera a opressão, da autonomia que anula a dependência de órgãos intermediários que elaboram políticas educacionais, dos quais a escola é mera executora. Bom, quem assistiu essa aula na comunidade, assistiu a aula que eu dei lá sobre esse livro, participou e acompanhou esse trechinho comigo. Esse é um trecho que caiu, é de uma questão de concurso recente. Quem não assistiu, aproveitem, já vou deixar aqui o convite. Se você ainda não é aluno da comunidade, está passando aí pelos 3 dias, fica o convite para você assinar ou aproveitar um momento desses 3 dias e acompanhar pelo menos esse trechinho da aula. Eu sei que o seu tempo é curtinho de degustação, mas vale muito a pena você utilizar para entender um pouco essa questão, tá? Especialmente o que diz respeito ao primeiro capítulo desse livro, que é o que mais é cobrado nos concursos. Bom, vamos ver aqui. Assinale a alternativa que indica a que o texto faz referência. Então, ao que esse texto está fazendo referência? Nós já sinalizamos lá que ele fala da estrutura de poder da escola e que ele fala de participação coletiva. Isso tem a ver com inclusão? Não. Se estivesse falando só de socialização, poderia ser que sim, mas nesse caso é socialização do poder. Isso não tem a ver com crianças, né, ou com a perspectiva inclusiva da escola. O poder não está falando de relação. Viram como é importante a gente ter feito esse grifo? Se a gente focasse só na palavra socialização, você seria induzida a erro. Não é à toa que essa alternativa está aqui. Tá? Alternativa B, disciplina escolar. Será?
Sei, de repente pode ser, né? Então, só para vocês saberem aqui, como a gente faria nesse caso, se tem dúvida, coloca uma interrogação e segue para o próximo. Projeto político-pedagógico. É por meio do projeto político-pedagógico que a gente socializa o poder na escola? É disso que a gente está falando? Não, né? O projeto político-pedagógico, ele possibilita que, como a gente viu ao longo do estudo desse livro como um todo, o projeto pedagógico, ele vai nortear o caminho que é definido na participação coletiva. Mas não é o projeto político-pedagógico em si que vai organizar as relações de poder. Pelo contrário, as relações de poder que estiverem instituídas vão determinar a possibilidade da construção de um projeto coletivo ou não. Se eu tenho um diretor extremamente autoritário, como é que a gente constrói uma participação coletiva? De fato, uma instância democrática. Uia! Só nessa reflexão já dei uma pista, hein? Sem querer. Do que será que a gente está falando aqui? Né? Se nós acabamos de dizer que um diretor... E aí, se a gente olhar aqui, ó, que a ideia é que essa postura atenue o individualismo. Então, se eu tenho um diretor individualista, que seja autoritário, né, que não trabalhe com essa ideia de solidariedade, que trabalhe, né, não vise autonomia, mas sempre trabalhe por meio de opressão, nós não estamos falando do PPP. O PPP, construído coletivamente, é uma consequência de como é feita essa gestão. Bom, aí nós temos ainda a opção de avaliação, não é o nosso caso aqui. A socialização do poder também não diz respeito à avaliação. E aí nós temos, então, a letra E, gestão democrática. Faz sentido quando a gente pensa em socialização do poder, nós pensarmos em gestão democrática da escola pública? Quando nós falamos que uma gestão democrática é capaz de superar, né, atenuar o individualismo, organizar a prática de participação coletiva, que por meio da gestão democrática nós podemos estimular a solidariedade, superar a opressão, nós podemos estabelecer a autonomia, anulando dependência de órgãos intermediários. Faz sentido? Quero saber o que é que vocês acharam dessa questão, se com essa explicação e com essa forma de organização ficou mais fácil de identificar a resposta. Então, a resposta aqui é a letra E. Tenho certeza absoluta que se a gente não fizesse esse movimento anterior de identificar no texto as pistas que ele daria para que a gente alcançasse a resposta, essa seria uma questão considerada difícil. Tá? Quando a gente identifica do que a gente está falando, fica fácil matar na hora. Eu espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam utilizar dessas informações e dessa troca de experiências na prova, que vocês possam ir muito bem e que vocês possam ser profissionais também muito bons, que contribuam para a transformação social, né, dos nossos meninos e meninas, para aquisição de consciência, para ampliação do repertório. Que eu veja vocês do lado de cá, logo em breve, como parceiros de trabalho, parceiros de luta por uma sociedade melhor por meio da educação. Vejo vocês logo mais, espero que vocês voltem aqui nos comentários para dizer pra gente se acertaram essa questão, depois se acertaram na prova e se já estão podendo gritar por aí aos quatro ventos, já passei. Um abraço grande, fiquem bem, nos vemos logo em breve.